sejam bem-vindos à nossa 4ª temporada do nosso podcast. E para essa 4ª temporada, eu pensei em convidar uma pessoa muito especial. Conheci essa pessoa em 2019, na Europa, em Paris, e desde então a gente não se desconectou mais. Hoje está aqui conosco a Annelise Zanoni. Ela é uma jornalista e hoje é dia de jornalista, né? E o currículo dela é tão especial que melhor a gente ouvir dela os detalhes, porque vocês vão entender ao longo desse podcast a forma como ela extrai do que ela vê, do que ela faz, e como ela narra isso de uma maneira tão linda. Annelise, fala pra gente aí o teu currículo. Ai, obrigada. Falou super bonito, emocionante, assim, um pouquinho sobre a minha carreira. Então, eu sou uma jornalista de formação, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que o que eu faço hoje é algo que eu sonhei, que eu planejei aí nos últimos anos. E eu acho que quando eu era adolescente, era o que aquela noite que a gente fecha os olhos e sonha, é justamente o que eu faço hoje. Então, hoje eu trabalho muito com turismo, com gastronomia. Se a gente precisar de títulos aí, hoje eu sou consultora do Sebrae, sou consultora do Ministério do Turismo e da Unesco, sou doutora em comunicação e também sou diretora de uma empresa de comunicação que trabalha justamente com comunicação para o turismo e para a gastronomia. E também sou mãe, né, que é o meu papel mais desafiador e que me encanta cada dia mais, assim, de ter o meu filho aí pelo mundo. Que lindo. A Annelise tem um poder, um talento de mostrar os lugares de uma maneira assim muito sui generis, só dela. Meu irmão sempre me falou da cidade de Tavares, desse local. Anos e anos que ele me falava, eu nunca tive a curiosidade de ir conhecer esse local. E outro dia eu vendo uma reportagem que a Annelise fez sobre esse local, eu fiquei assim, mas eu preciso conhecer esse local. Então, uma maneira tão peculiar que tu mostras, assim, ressaltando as belezas do lugar, né? Annelise, o teu Insta é Travel Terapia. Tá. Como que tu sente que viajar é uma terapia? Eu te digo que isso tu não deve ter lido nos livros, isso tu vive isso, tu viveu isso. Então, como que tu chegou à conclusão de falar sobre turismo, viagens, locais, com esse enfoque de terapia? Porque eu acho que é terapia, tá? Algumas pessoas dizem que viajar não é terapia, é terapêutico. Mas eu acho que pode ser as duas coisas. Então, quando eu escolhi o nome Travel Terapia, veio de um pensar, assim, eu queria criar um projeto de viagem e eu queria que ele tivesse um propósito. E aí eu comecei a olhar para as minhas viagens, que eu comecei a viajar relativamente tarde dentro desse universo, assim, né? Eu já tinha mais de 20 anos quando eu comecei a viajar, mas eu comecei a perceber que eu tinha... que quando eu entrava no avião, quando eu entrava na sala de embarque, parece que eu atravessava um portal. E que quando eu atravessava esse portal, eu fazia assim, sabe? E que as coisas começavam a mudar dentro de mim. Então, ir para um outro lugar, me transportar para um outro lugar, chegar numa outra realidade, fazia com que eu começasse a pensar de uma forma diferente. Eu acho que pelo fato de que quando a gente viaja, a gente se abre para o mundo, né? A gente se dá essa possibilidade de
ter um outro olhar, de conhecer uma realidade diferente. E isso, para mim, era transformador. Então, eu comecei a perceber o quanto eu voltava mudada, diferente de uma viagem. Quanto a viagem era transformadora para mim. Então, e também fui analisando assim, depois dessa viagem, o que aconteceu? Ou eu voltei regenerada, eu voltei com mais gás para trabalhar, ou então eu tomei decisões importantes. Eu fiz uma viagem, por exemplo, que eu fui para Machu Picchu e quando eu voltei eu pedi demissão de um emprego que eu tinha estável e que eu trabalhava há mais de 10 anos. Então, eu comecei a perceber que viajar para mim era uma terapia. Sim. E aí eu comecei a brincar com o nome e acabei criando aí um travel terapia, né? Podia ser viagem terapia, alguma coisa assim. Então, na verdade, ele é um conceito que eu acabei criando porque tinha a ver comigo, assim, com a minha história. E muitas vezes as pessoas planejam, resolvem fazer uma viagem porque estão querendo fugir de algo que está incomodando, né? E talvez muitas pessoas realmente fazem as viagens com esse intuito de fugir do problema, e é nesses lugares que talvez encontrem as soluções, que é o que tu disseste há pouco, né? Né? Isso te instala um bem-estar, uma experiência, uma conexão, que quando tu estás num local, numa rotina muito repetitiva, tu não consegue perceber, né? Isso, na verdade, eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer algo com foco, né? Que é parar para pensar, porque quando a gente está viajando, mesmo que a gente não precisa atravessar oceanos, a gente pode dedicar um final de semana, eu quero fazer nesse final de semana tal coisa, né? Eu vou conhecer uma cidade aqui perto. Mas a gente está se propondo a sair da rotina. Essa saída de rotina faz com que a gente também tenha mais tempo. E o tempo faz com que a gente consiga pensar de uma forma com mais qualidade. Então, viajar, quando a gente, de fato, mergulha nessa viagem, a gente consegue repensar, mudar padrões, olhar afastado, né, de um problema, de uma situação. Então, é claro que eu acho que viajar é um dos artifícios assim que a gente tem e que podem ser transformadores. Inclusive, nos últimos tempos, as viagens elas são recomendadas como terapia, como formas de organizar propriamente. Claro que essa viagem ela tem que ser uma viagem consciente, né? Não é uma viagem para a gente colocar 550 atividades, que eu vou conhecer o museu, vou no restaurante, aí não. Ou então, assim, tudo eu vou registrar. Daí não é viagem, aí é um trabalho, né? É um compromisso. Então, assim, quando a viagem ela é uma viagem que nos permite parar, ter aquele ócio, ter o tempo livre, conseguir pensar, conseguir respirar fundo, né? Bem assim, fazer atividades ligadas ao mindfulness. Sim. A gente consegue ter respostas e resultados, né? Mesmo que seja assim, isso eu não quero mais. Né? Então, são respostas que a gente vai encontrando ao longo do caminho. Sim. Mesmo que a gente fale tudo isso que a gente está falando, mas tem muitas pessoas que têm dinheiro, têm tempo, têm condições e não têm coragem, às vezes, de viajar. Pode parecer estranho isso, mas eu vejo que a maioria das vezes você vai sozinha, né? E quanto a uma mulher destemida viajando sozinha, eu vejo que não tem lugares que tu não vá, não tem lugar que tu não vá, porque tu tem dentro de ti essa coragem, né? Queria que tu falasse, porque tu fizeste um estudo a respeito de mulheres viajarem sozinha. Tu poderia falar algo? Claro. Tanto da parte da tua experiência, que eu acompanho bastante, como também do estudo que tu fizeste a respeito disso. Eu acho que
viajar sozinha é um grande desafio para a mulher. Por vários motivos. Uma mulher que decide viajar sozinha, ela está tomando uma decisão de independência. De fazer aquilo que ela realmente deseja. Então, é o primeiro grito de independência viajar sozinha. Viajar sozinha exige um pouco de coragem. Muita coragem. Muita coragem. Para desbravar o mundo, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. E viajar sozinha também a gente precisa enfrentar muitas barreiras sociais e questionamentos. Por que você está viajando sozinha? Inclusive, seu marido deixa você viajar sozinha? Nas imigrações também. Nas imigrações? Com quem vai ficar o seu filho? Por que você está viajando sozinha? Então, os questionamentos, eles são intensos quando a gente viaja sozinha, muitas vezes. Na imigração, a gente é confundida, né, com tráfico humano, com prostituição, com perguntas. A gente se depara com perguntas. Então, viajar sozinha na condição de mulher não é fácil. Exige coragem, exige uma cabeça muito atenta e cuidados. Sim, não se colocar também em situações de risco. Exatamente. Então, assim, eu comecei a viajar sozinha aos 20 anos. Quando eu juntei meu dinheirinho e eu queria fazer um intercâmbio. E aí eu fui para o Canadá. E desde o início eu fiz uma boa pesquisa, né, para ver com qual escola, com qual agência eu iria. E até, assim, dentro dessas minhas escolhas, eu não escolhia a mais barata. Eu escolhia que eu estava me sentindo mais segura. E aí, essa primeira viagem sozinha, que foi minha primeira viagem para o exterior, eu coloquei uma condição. Eu disse, eu não quero que ninguém vá me buscar. Eu quero pegar um táxi sozinha. E aí, eu, com 20 anos, peguei o meu táxi sozinha. Era um motorista indiano. Eu estava morrendo de medo. Com um turbante na cabeça. Mas eu consegui chegar. Né? Então, aquilo ali foi uma prova para mim de que eu conseguia fazer as coisas e que eu podia desbravar o mundo. E aí, depois, eu fiz uma série de outras viagens sozinhas, porque também, assim, eu viajo muito a trabalho sozinha. E, às vezes, quando a gente viaja a trabalho, a gente não percebe que a gente está viajando sozinha. Sim, porque é trabalho, Então, assim, eu tô indo para São Paulo, né? Mas tu tá viajando sozinha? Aí a gente se dá conta, porque quando a gente fala em mulheres que viajam sozinha, a gente tá imaginando aquela mochileira que vou desbravar o mundo. É verdade. Ou então, vou pegar minha mala e vou fazer uma grande viagem. E não, a maior parte dessas viagens sozinhas das mulheres são feitas a trabalho, no dia a dia, né? E que muitas vezes a gente não se dá conta, mas que a gente corre os riscos também e se depara com os desafios. Então, esse ano passado, eu entrei num edital, né? Fui selecionada para um edital da Unesco e do Ministério do Turismo. E esse edital era para construir 2 guias de viagem para mulheres que viajam sozinhas. Um deles, um guia com dicas, e outro para que hotéis, empreendimentos, destinos saibam atender essas mulheres viajantes. Né? Eu achei bárbara a ideia, entrei na seleção e passei nessa seleção. Engraçado que a gente está em 2026 e a gente ainda precisa fazer um guia de como trabalhar com as mulheres, né? Então, isso já foi uma coisa assim que a gente começou a conversar, que em pleno 2026, a gente tem que ensinar as pessoas a nos tratar bem. Sim. E isso é um absurdo. Mas vamos lá, pelo menos a gente vai fazer e vamos ver se vai dar certo. Tu já fizeste? Sim. Então, assim, o primeiro... E as pessoas como pode ter acesso? Porque tem algumas empresas locais que
talvez precisem aprender isso. Sim. Como elas teriam acesso a essas informações? Acho que a gente pode botar o link, né? Depois a gente pode botar o link. Então, assim, esse material ele tá todo disponível dentro do site do Ministério do Turismo e tá disponível também dentro das minhas plataformas pessoais do Travel Terapia. Então, esse primeiro guia que foi um guia de dicas para atender bem turistas mulheres. Então, esse foi feito todo para o trade do turismo, para ele se adequar a desde protocolos de segurança, hotéis. Muito interessante, né? Então, a minha ideia é depois transformar isso em consultorias. Em especial porque ano que vem a gente vai ter a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. Porto Alegre é uma das cidades, então eu acho assim que todo turismo, todo trade precisa estar preparado para essa demanda. O segundo guia foi lançado agora em março, em comemoração aí ao Dia da Mulher, que é um guia para mulheres que viajam sozinhas. Junto com esse guia, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu percebi que não existia no Brasil uma pesquisa sobre mulheres que viajam sozinhas. Então, é um assunto que as mulheres são invisíveis, né? As mulheres que viajam sozinhas, elas são invisíveis. Em geral, não existia um estudo sobre mulheres viajantes. E aí eu passei esse retorno para o Ministério do Turismo e disse, olha, gente, o ideal é a gente fazer uma pesquisa, a gente ter uma pesquisa inédita, com dados relevantes e dados recentes, e eles toparam. E aí eu estruturei toda a pesquisa, né? Trouxe a experiência que eu já tinha do doutorado, de já ter feito outras pesquisas. E daí eu montei essa pesquisa, eles aprovaram. E aí eu usei as plataformas do Ministério do Turismo para captar as respondentes. E aí eu consegui quase 3.000 respostas. Uau. Que é um número bem grande no universo de pesquisa. Então, são 2.712 mulheres do Brasil inteiro que viajam sozinhas e respondendo. E aí, ao longo quando eu comecei a analisar os dados, e eu coloquei nas últimas perguntas, eram perguntas fechadas, né, de resposta, de marcar, mas no final eu coloquei aberto a comentários. E eu recebi mais de 700 comentários. E dentro desses, quase todos os comentários, histórias de violência, histórias de perseguição, histórias de abuso durante viagens, abusos que vai desde uma mão na bunda, a forma de se comunicar, tudo. Exatamente, né? Homens que perseguiram mulheres, que tentaram arrombar portas de hotel, que sentaram na mesa enquanto uma mulher jantava e não foi convidado, abordagens violentas. Então, a violência, ela é muito presente na vida das mulheres que viajam sozinhas. E eu tenho histórias, provavelmente tu tem histórias. Sim, mas a gente, né, tem um pouco mais de experiência, assim, do que alguém que não tem ideia sobre isso, acaba se colocando em ciladas. A gente já previne muito, sim, né, sim, do que pode acontecer, mas é importante que quem não tem isso, essa experiência, que vai viajar pela primeira vez, ou que já saiba como evitar. Isso. Né? A gente já tem um outro olhar, assim, a gente já sabe, eu não vou chegar no hotel à noite, exatamente, eu vou cuidar, detalhes, eu vou pegar um táxi, eu não vou pegar um Uber essa hora da noite. Então, a gente já tem alguns critérios a mais do que alguém que está recém começando. E mesmo assim, a gente passa por situações. Né? A gente tem que... Há uns 2 anos, eu estava na Espanha, num sítio arqueológico em Córdoba, fazendo um passeio de tarde, e um homem começou a me perseguir, a me seguir dentro desse sítio. Aí primeiro fez uma pergunta, eu respondi, até que na hora e começou a me perseguir, e eu ia para um lado, ele também ia. E aí, a ponto de que no final ali do passeio, porque tinha um ônibus que levava até esse sítio arqueológico, ele perguntou... não, sabia que não vai ter mais ônibus de volta? Daí eu disse, olha, não sei, porque eu vim de carro, acabei falando, assim. E ele disse, então tu vai me dar uma carona? Uau! Eu disse assim, como eu vou te dar uma carona? E a pessoa começou a me perseguir.
E aí eu me escondi no banheiro do lugar. Uhum. E aí, quando eu contei pro pessoal do Ministério do Turismo, eu disse, olha, até eu já aconteceu. E aí eles perguntaram assim, tá, e tu não pediu ajuda? Eu disse, não. Eu disse, as mulheres não pedem ajuda. Não pedem ajuda, né? E isso apareceu na pesquisa. As mulheres não pedem ajuda. Porque a gente tem vergonha, porque a gente tem medo de pedir ajuda. Então, isso foi uma coisa que apareceu também. Então, assim, por isso que é importante também a gente falar para os empreendimentos, que os empreendimentos precisam ter canais de ajuda. Deixa um cartaz no banheiro, na entrada, na recepção. Olha, nós temos esse canal aqui, se precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Então, eu fiquei escondida no banheiro até achar que estava seguro para eu ir embora e a pessoa não vir junto comigo. Então, e assim, eu viajo há muitos anos. Claro. Então, situações podem acontecer. Sim. Então, esse é o nosso cenário de mulher viajante. Annelise, tu estás contando essas situações, né? E muitas mulheres, inclusive eu, quando viajo sozinho, esporadicamente para um estudo, uma imersão, conhecer algum lugar, mas é esporádico. Agora, como que tu resolveste? É a tua vida, tu trabalha com isso, né? E mesmo sabendo de todos esses empecilhos, né? A tua coragem de dar voz à tua alma, ao teu coração, aquilo que realmente te faz sentir viva, né? Eu admiro muito isso, porque nós estávamos conversando antes nos bastidores, tu me contou toda uma trajetória tua e que tu tivesse que ser muito firme e fidedigna ao que realmente fazia sentido para a tua vida, né? Isso é muito lindo, porque tu sempre persistiu e hoje tu estás colhendo frutos, né? Inclusive fazendo esse trabalho para ajudar pessoas que não têm experiência ainda, né? Mas parabéns mesmo. Obrigada. Tá? Eu acho que a gente precisa seguir os nossos sonhos, mas a gente tem que sonhar ao mesmo tempo acordada. Claro, mas isso e executar. Tu faz bem, que eu te acompanho há anos. Sim. Tu sempre, inclusive tu tem um filho, tu tens que fazer um equilíbrio, né, com toda essa parte familiar e do que realmente tu buscas, e tu faz isso com muita coerência, com muita responsabilidade, sabe? Eu estou falando isso, parece algo assim banal, mas não é, porque muitas, principalmente mulheres, deixam de ser quem elas são realmente por algum empecilho aqui e ali. Então, quando tu realmente tem certeza daquilo que tu é, do que tu queres, tu vai desbravar e vale a pena, né? Então, eu tenho trazido mulheres aqui nos podcasts que têm essa característica, né? E por isso que tu está aqui hoje. Ai, obrigada. E eu acho que, assim, os empecilhos, eles sempre vão aparecer. Quando a gente é mulher, a gente tem filho, a gente tem carreira, é muito difícil a gente conseguir conciliar tudo. A gente consegue conciliar, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio e que, às vezes, esse equilíbrio, às vezes, ele não existe, mas a gente faz ele a gente faz para ele que a existir. gente consiga equilibrar o resto, né? Então, assim, a gente... Eu que trabalho com viagem e que as pessoas olham e dizem assim, nossa, que trabalho dos sonhos, emprego dos sonhos, né? Porque, tu é paga para visitar hotel, é paga para viajar para lugares incríveis. Ano passado, nessa época do ano, eu estava no Egito, fiquei 20 dias no Egito fazendo um trabalho. Então, assim, as pessoas olham o glamour, mas não olham os bastidores, né? Porque dentro desse glamour, a gente tem aí uma rotina que eu preciso equilibrar. Eu tenho uma angústia, eu tenho uma ansiedade de saber que o meu filho tá longe, de que ele tá com a rede de apoio ou que ele tá com o pai. Eu tenho uma agenda
junto com o meu filho, de semanas que eu tô com ele e que eu fecho a minha agenda e eu não viajo. Tá certo. Entende? A então, atenção é toda para ele. É para ele, então eu preciso tentar fazer esse equilíbrio e que às vezes a agenda dá uma mexida ali e eu tenho que pensar assim, a culpa, eu me sinto culpada, óbvio. A responsabilidade é tua, mas a culpa a culpa pesado, a gente sempre fica com a culpa. Então, assim, eu me sinto responsável, né? Culpada, assim, de eu tô aqui trabalhando, não tô ali com ele, né? As pessoas dizem, não, mas ele tá vendo que tá tudo bem. Sim. Mas a culpa, ela fica, então, assim, é difícil, às vezes, de administrar e ainda ter que administrar a cobrança das pessoas, que as pessoas te perguntam, né? Fazem questionamentos e fazem tu se sentir culpada, perguntando, com quem que tá o teu filho quando tu viaja? Porque, às vezes, eu acabo distribuindo conteúdo nas redes sociais 2 semanas, aí as pessoas acham que eu tô 2 semanas fora. Entendi. Né? E aí a gente tem que dar satisfação para as pessoas, sim. Né? E dizer, não, né, me perguntou, mas assim, eu não fico 2 semanas fora, eu, né, tenho uma agenda com meu filho, então eu vou nos eventos dele, eu confiro o tema de casa, a gente almoça junto, então é preciso fazer esse equilíbrio, o que é muito difícil, mas é possível de fazer. Sim, é possível. Né? Então, eu já tenho, assim, algumas estratégias, que agora ele tem 9 anos, mas quando ele era um pouco menor, era um pouco mais difícil de fazer. E agora é mais tranquilo, né? E agora é um pouco mais tranquilo. Sim. Annelise, me fala, assim, as viagens, assim, que mais mexeram contigo, que tu achou mais incrível, assim, qual a mais incrível ou as mais incríveis? Eu acho que aquela viagem de Paris foi com aquele grupo, né? Com o grupo que a gente fez. Eu já tinha ido para Paris outras vezes, mas aquela viagem ela foi especial, assim, para mim, porque ela foi uma espécie de um grito de liberdade. E nós parecíamos uma família, eu acho que 20 mulheres, né? De todo o país, mas a gente parecia uma família porque ali a gente falou, desculpa, eu estou te interrompendo, mas de vulnerabilidades, de sonhos, né? E aí a gente começou ali, através da curadoria da Soraya, a gente entendendo o empreendedorismo feminino em Paris, mas, ao mesmo tempo, a gente, o tempo todo, se conectando entre nós para entender melhor o interno e o externo, né? Mas fala da tua experiência. Eu acho que ali eu estava indo a trabalho, né? Porque, na verdade, a Soraya tinha me convidado para fazer a parte de comunicação da viagem. E eu estava fazendo, antes da viagem, eu estava fazendo toda essa parte de comunicação da viagem. Sim. Então, eu fiz a produção de conteúdo dela. E aí... Mas tu te conectou tanto com a gente, do grupo, né? Isso, daí eu acabei entrando no grupo, né? Eu perguntei para ela se eu podia fazer parte do grupo. E aí a gente combinou que sim. E que eu poderia fazer todas as atividades do grupo. E ali, eu acho que foi como eu tinha falado, eu já tinha ido para Paris outras vezes, porque eu também tinha morado fora, mas foi diferente, porque eu estava vivendo um momento diferente. Eu tinha um bebê em casa, né? O meu filho tinha acho que 3 anos. Nossa. Era um bebê, assim, recém, né? Tinha tirado fralda, ainda não tinha entrado na escolinha. Sim. Então, eu ainda estava ali vivendo aquele puerpério longo. Eu tinha sido demitida de um emprego que eu gostava muito na universidade. E aquelas coisas que acontecem ruim para depois vir o bom, né? Isso, para depois vir o bom. E antecedeu a pandemia, né? Foi 2019, muito curioso. É foi assim, a beira da pandemia. Sim. Foi em setembro de 2019. Então, ali, eu acho que aquela viagem foi muito especial por ter me conectado a um grupo de mulheres. Eu nunca tinha feito uma viagem com mulheres e as mulheres eram mais velhas, mais experientes que eu, e eu ouvia as histórias dessas mulheres. E
Acho que todas mudaram muito. Nossa, se né? a gente pegar esse grupo, foi transformador. Foi para todas. É. Para todas. Cada uma do E seu acho jeito. que as visitas, e daí teve uma visita no Louvre ali que a gente fez, que mexeu muito comigo. Eu chorei durante a visita, que foi uma visita guiada em obras. Pela eles. Em obras específicas ali. E aí eu me encontrei numa das obras do Louvre e aquilo ali mexeu muito comigo. Então, foi uma viagem bem transformadora. E depois, eu tive outras viagens também em lugares interessantes. Agora, no passado, eu fui para o Egito e também foi uma viagem a trabalho. E eu fiquei muito impressionada com a história do próprio país, assim. A forma do país se comunicar. Como a gente sabe tão pouco do Egito e que foi ali onde começaram as civilizações e como eles se expressavam. É um país incrível. Tem quem ame, quem odeie, mas eu sempre digo, acho que quem odeia é quem não faz uma viagem em grupo, porque realmente é um país que não dá para ir sozinho. Não. Né? Não dá para ir sozinho, mas se a gente vai bem guiado para esse país, a gente conhece muito, ele é muito legal, assim, muito lindo. E acho que outra foi essa viagem que eu fiz pro Peru, para Machu Picchu, que eu voltei e pedi demissão do trabalho onde eu estava. Mas acho que cada viagem, assim, a gente pode tirar alguma aprendizagem, algum conhecimento, porque viajar é realmente transformador. Annelise, deixa a dica de um livro aí que para ti faz sentido e que tu queira compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Eu fiquei muito impactada quando eu li um livro chamado Meu País Inventado, da Isabel Allende. Esse livro fala um pouquinho da história dela, é uma autobiografia que conta um pouco da história dela no Chile e me tocou muito, principalmente por essa identificação assim, com os deslocamentos, com a questão da imigração. Eu venho de uma família de origem, a parte da minha mãe, de origem italiana, e sempre teve alguma coisa dentro de mim que eu queria muito descobrir o mundo e desbravar o mundo. E a Isabel Allende trabalha muito essa questão, uma questão muito pessoal dela. E quando a gente lê essa obra dela, a gente começa a entender as outras obras. Então, é um livro de uma mulher e que eu acho bem interessante, que é Meu País Inventado. Legal. Queres deixar uma mensagem linkada com viagens para o pessoal? E também deixa o teu Insta, né? As dicas de como as pessoas se conectam contigo a partir de agora, quem não te conhece, né? Sim. Porque vale a pena te acompanhar. Eu acho que a minha mensagem é: viaje sempre que possível, não interessa para onde e não interessa quando. Eu tô dentro. Mas se programe para viajar, porque viajar é transformador, é saudável. A gente conhece o mundo, a gente tem a oportunidade de desbravar lugares que a gente nem conhece, né? E lugares dentro da gente que a gente nem conhece quando a gente viaja. Então, quem quiser se conectar comigo, tá convidado a seguir o @travelterapia nas redes sociais. Então, a gente fica por aqui. Esse foi o primeiro episódio da 4ª temporada. Até logo!